saudável e com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como vocês passaram esta semana? Também passei na glória do Senhor. Amém? Passei bem, porque quem passa com Cristo passa bem. Amém? E eu creio que todos vocês passaram com Cristo, assim como eu passei. Então, por mais que nós tenhamos lutas, é sinal que nós também vamos ter ou obtivemos vitórias. Por mais que nós tenhamos ou passamos por tribulação, é sinal também de vitória. Por mais que o dia tenha sido cinzento, o dia não tenha sido bom, é sinal de vitória. Porque o Senhor, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, mesmo no dia ruim, ou que nós achamos ruim, o Senhor está conosco. Se Ele não estivesse, seria bem pior. Amém? Mas porque Ele está conosco, a nossa vida não é tragada. Porque Ele está conosco, aquele mal que sobreveio, que viria muito pior, o Senhor colocou a mão e não permitiu que aquele mal nos estragasse, e assim sucessivamente, porque Ele é fiel. Amém? Porque Deus, Ele é fiel. Por conta da sua fidelidade, que dura para todo sempre, nós estamos hoje no 5º dia da campanha da família 2009. Amém? Glória a Deus. Amém? 5º dia da campanha da família 2009. Amém? Eu vi um amém, não sei quem foi, mas tem gente que disse amém aí, viu? É o 2º dia, é? Amém. Pensei que era o 5º já. Nós estamos hoje no 2º dia da campanha da família 2009. E essa campanha está baseada lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, parte C do versículo, que ele diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O versículo todo nos diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Josué, no livro de Josué, falando com o povo de Deus. Josué coloca diante daquele povo o livre-arbítrio que aquele povo achava que tinha. Colocava diante deles a bênção e a maldição. Ou você vai servir, você e a sua casa vai servir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ou você vai escolher servir aos deuses da terra da escravidão, que foi de onde eles vieram do Egito, ou aos deuses da terra, que eles estavam habitando naquele momento, que eram os amorreus, a terra dos amorreus. Josué colocou diante dele: olha, você pode escolher essas duas opções, ou escolher a servir ao Deus Todo-Poderoso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos, muitos séculos depois, falando daquilo que aconteceu com o povo de Deus, quando Josué chefiava aquele povo, Josué conduzia aquele povo à terra prometida. Mas nós podemos ver que, mesmo assim, ainda hoje, as famílias, muitas delas ainda não servem a Deus. Muitas delas ainda não servem ao Senhor. Escolheram servir ao Deus da terra, e se nós formos olhar aqui em Salvador, Bahia, nós vamos ter N pessoas servindo aos deuses da terra, deuses com letra minúscula, né? Outros servindo ao Deus da terra da escravidão, ao Deus dos pais, porque os pais dele eram assim, os avós, os bisavós, os tataravós, e segue uma tradição maldita, né? Porque meu tataravô, meu bisavô foi assim, minha avó, minha mãe, eu vou ser assim. E o pior, os meus filhos também serão assim, e os filhos dos meus filhos,
e assim sucessivamente. Mas o Senhor coloca diante de nós também que nós e a nossa casa podemos servir a Deus. Aleluia! E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E aí o Senhor fez o que? Levantou a mim e a você no meio da nossa casa, no meio do nosso povo, no meio da nossa família, para servir a Deus. E claro, nós passamos ao que? A dar frutos, né? Nós passamos a frutificar. E a palavra do Senhor, a promessa de Deus, ela passou a ser verdadeira em nossas vidas, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas todos nós sabemos que a obra do Senhor, ela é completa. A obra do Senhor, ela não é pela metade, não é 10%, não é 50%, não é 80%, ela é 100%. A obra do Senhor, ela é completa. Aquilo que Deus faz em nossas vidas é completo. O Senhor não te dá meia cura, o Senhor não te abençoa pela metade, o Senhor não te dá meio livramento, o Senhor te dá completo. Ou Ele te dá o livramento, ou Ele não te dá o livramento. Ou Ele te cura, ou você vai ficar enfermo. É assim também como seguir a Ele. Ou nós seguimos a Deus, ou nós seguimos a Deus. Não existe meio termo. Ah, não, eu sirvo a Deus na igreja e lá fora eu sirvo a quem eu quiser servir. Não existe meio termo, né? Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Deus. A palavra dele diz que nós não podemos servir a dois senhores. Na mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não podemos. Ou nós vamos servir a Deus, ou vamos servir a Deus. Assim também, em contrapartida, as coisas que Deus nos faz é completo. Se Ele nos abençoa, Ele nos abençoa. Se Ele nos cura, Ele nos cura. Se Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o livramento. Ele não dá pela metade. Ah, não, vou te dar meio livramento, vou te dar meia cura, vou te dar meia bênção. Meia bênção não existe. Ou Ele vai te abençoar, ou Ele vai te curar, ou Ele vai te livrar. Não existe esse negócio, ah não, o Senhor quase me deu um livramento, eu quase fui abençoado pelo Senhor, Jesus quase me curava. Não existe. Ou Ele te cura, ou Ele te liberta, Ele te salva, Ele te sara. Ele é completo. Assim também em nossas vidas deve acontecer. Se a bênção do Senhor veio, então ela veio para ser completa. Se Ele diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, então é toda a nossa casa. Não há como nós servirmos, metade serve a Deus e metade não serve. Aí nós vamos reivindicar a promessa de Deus. E a promessa de Deus é essa, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Ele não diz que nós e metade da nossa casa, ou 10% da nossa casa, ou 90% da nossa casa servirá ao Senhor. Mas Ele diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E claro, como a promessa do Senhor é pela fé. Como tudo que existe na Bíblia, todas as promessas para nós vivemos pela fé. Inicialmente, até se materializar em nossas vidas, claro. Mas pela fé nós já passamos a viver todas essas promessas. Amém. Pela fé nós já passamos a viver todas as coisas. E aí sim acontece materialmente em nossas vidas. Porque nós temos fé, nós já cremos, nós já acreditamos que aquilo que está escrito, que aquilo que é promessa do Senhor, aquilo que foi prometido para nossas vidas, aquilo vai acontecer. Nós já cremos, nós já acreditamos. Então nós só vamos aguardar o momento e a hora exata de vivermos. Porque já foi estabelecido. Se nós cremos, eu já posso dizer que nós já vivemos pela fé. Amém, igreja? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas nesse mesmo livro de Josué, eu vou trazer para a igreja para ilustrar aquilo que Deus fez com a família que não era do povo de Deus, mas que Deus salvou toda a família. Lá no capítulo 6 do livro de Josué,